Caros irmãos e irmãs do Paraná, hoje, com muita alegria no coração, encerrando essa nossa jornada pelo Estado, falando, conversando do Evangelho à luz da doutrina espírita, e hoje nós encerramos com o seminário Apocalipse, fazendo um convite a todos. Dizia que me perguntaram se estava frio em Curitiba, eu dizia, não está nem frio nem quente, está 0 graus. Então convido a todos fazermos uma viagem para Éfeso, para a Grécia, depois para a ilha de Patmos, onde com aproximadamente 100 anos de idade, entre 98 e 100 anos de idade, o último apóstolo encarnado do Cristo. Ele que assistiu a partida de todos. Ficou só ele. A única testemunha viva do Cristo na terra naquela época. Médium extraordinário, é chamado à esfera do próprio Cristo e foi aberto a ele os segredos do porvir da humanidade em forma de símbolos, de imagens da sua própria cultura. E ele então pôde ler aqueles quadros que se desdobravam do psiquismo do próprio governador espiritual do orbe. De modo que essas imagens são um convite a todos nós, em especial, para olhar para o céu, para olhar para as estrelas. E antes de entrar especificamente no tema do Apocalipse, estamos todos ansiosos para penetrar em alguns segredos desse livro. A gente gostaria de dizer que é preciso, ao interpretar o Apocalipse à luz da doutrina espírita, tomar contato com certos conceitos que são fundamentais. Depois de ler diversos comentários, diversas obras de especialistas que comentam o Apocalipse, não obstante a erudição e a contribuição enorme que esses estudiosos trazem, eles ficam um pouco presos em determinados dogmas, em determinadas visões que limitam o campo de investigação desses pesquisadores. De modo que o que nós veremos aqui no início representa aquela base, a base fundamental para que a gente possa penetrar no Apocalipse com segurança. E depois todos poderemos concluir como foi importante essa fase, essa primeira etapa do seminário, antes de entrarmos em questões mais simbólicas, em questões mais desafiadoras. Inicialmente, nós gostaríamos de convidá-los a imaginar uma câmera que se afastasse do Himalaia, dos montes do Tibete, que são os mais altos da face do planeta Terra. E eu gostaria agora que você se transportasse da Terra. Porque para enxergar o Apocalipse, você não pode estar com os pés no chão. Nossa Terra que parece gigantesca aos nossos olhos. É no concerto dos mundos um pequeno planeta. Um pequeno planeta. Um universo infinito,
onde a evolução se processa não apenas na vida material, na vida física, mas em esferas espirituais que se desdobram para além da nossa imaginação. E é muito importante esse momento agora, porque nós costumamos dizer que as inteligências divinas que dirigem a evolução no orbe não utilizam relógio. O relógio que coordena os movimentos da evolução são os astros. Os planetas, os sóis, as constelações, as galáxias, as nebulosas. Feito esse afastamento, nós voltamos para alguns temas fundamentais. Deus, Espírito e matéria, segundo a doutrina espírita. Vou passar um pouquinho rápido nisso. Rápido. Com a chegada da doutrina espírita, inaugurou-se no orbe um novo passo na religiosidade humana. Porque nós começamos a compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Questão 9. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Estamos falando de um Deus absolutamente puro, perfeito e bom. Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Questão 21 de O Livro dos Espíritos. Deus, modelo de amor e caridade. Não há padrão superior ao do Criador. Nós estamos falando de um Criador que é o máximo do amor e o máximo da caridade. É essa inteligência, é esse ser absoluto, é esse coração que dirige o universo. Mas aprendemos também que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Ainda não é o Espírito, princípio inteligente do universo. Porque Deus cria princípios inteligentes. Questão 23. Na questão 72A, os Espíritos dizem a Kardec: a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De modo que inteligência é mais do que conhecimento acumulado. Inteligência é a habilidade de discernir, de raciocinar, de construir, de indagar, de equacionar. Isso é inteligência. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Questão 76. Aqui estamos falando, e Kardec coloca a nota na questão, não mais do princípio inteligente, criado simples e ignorante, mas do espírito que passou pela evolução, pelo reino mineral, animal, pelas fases iniciais do reino nominal e atinge a idade da razão. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. E ao tratar da matéria, os espíritos nos advertem: mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Tem matéria em estados que nós sequer imaginamos. De modo que quando vemos os cientistas dizendo de Big Bang, de formação do universo, eles estão falando apenas do universo material que nós podemos enxergar com os olhos. Enxergar parte dele. Questão 22A.
os espíritos partem para uma resposta filosófica. A matéria é o laço que prende o espírito. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva. A gênese da matéria é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o oceano no qual estamos todos mergulhados. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade. Para que isso? Por que nós estamos falando disso? Porque sem esse triângulo, Deus, Espírito e Matéria, sem a compreensão disso, nós não poderíamos falar de evolução espiritual e evolução dos mundos. E é sobre isso que trata o livro Apocalipse. Vamos com calma. Aqui nós vamos fazer de um jeito bem mineiro, comendo o mingau pelas beiradas, para não queimar a boca. Espíritos, questão 96. Há muita literatura espiritualista no mundo. Mas com esse conteúdo que está no Livro dos Espíritos, particularmente, eu ainda não encontrei nada igual. Com certeza. Porque essa não foi uma obra individual do codificador. Essa foi uma obra coletiva dirigida pelo próprio Cristo. Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Questão 96, traduzindo num bom mineirês. Tem gente pior do que eu e tem mais gente melhor. É isso. Não é porque é espírito que ele é melhor que você. Numa reunião mediúnica, você pode entrar em contato com um espírito que sabe menos que você. E como a ignorância tem certeza de tudo, cuidado. Questão 114. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Sem privilégio. Não tem almoço grátis aqui. Cada um evolui de acordo com seu esforço, de acordo com a sua dedicação ao progresso próprio. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, questão 115. Deus não cria espíritos prontos, não cria anjos nem demônios, não cria ninguém pronto. Cria princípios inteligentes, simples e ignorantes. Quando somos criados, não sabemos nada, sequer temos consciência de nós mesmos. Hoje tem uma mesinha aqui, porque ontem o copo caiu em pé, mas não é todo dia, não. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Questão 116. Evidentemente, perfeito aqui no sentido relativo, não no sentido absoluto do Criador. A evolução espiritual é um determinismo divino. Determinismo divino. Os espíritos podem degenerar? Não. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Questão 118. O que pode é cair a máscara. Isso é outra coisa. Às vezes a gente acha que é algo, chega no mundo espiritual e vê realmente quem nós somos.
Mas degenerar, isso não ocorre. Uma vez realizada a conquista espiritual, não há volta. Portanto, a doutrina de anjo caído é uma mitologia, é um símbolo. Depois que você chega a anjo, você não cai mais. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, não pela fieira do mal, mas por aquela da ignorância. O mal nunca foi um determinismo. Nunca. O mal é sempre uma escolha de cada um de nós. É bom deixar isso claro. É bom deixar isso claro. O mal é aquilo que nós atrapalhamos nos planos de Deus com relação à nossa pessoa. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Olha, eu vinha conversando com o Francisco no avião, como que o Kardec conduz com as suas perguntas, como que ele sabe explorar a sabedoria dos espíritos que orientava a codificação. Aqui é uma pergunta propositiva. Ele está dizendo assim, os espíritos na sua origem, eles não têm consciência de si mesmos, é isso que ele está afirmando. Quando os espíritos são criados, na sua origem, eles não têm consciência. Quem não tem consciência, como é que pode escolher entre o bem e o mal? E os espíritos respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, o livre-arbítrio é como uma sementinha que vai crescendo à medida que nós vamos evoluindo. Isso significa dizer que no início da evolução impera o determinismo divino, quase que de forma absoluta. E o determinismo divino vai se afastando, vai ficando por trás, permitindo que o nosso livre-arbítrio, que a nossa inteligência, que a nossa capacidade de discernir e escolher possam funcionar. Mas isso é gradativo. E o mais bonito disso tudo, quando nós atingimos o auge da pureza espiritual, quando o nosso livre-arbítrio atinge o mais alto nível, nós nos postamos diante de Deus e dizemos para Ele, eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque Deus é perfeito. E quando a gente ficar um pouquinho mais inteligente, a gente só vai querer o que é perfeito. Os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem, têm necessidade de encarnação? Será que a encarnação é um castigo? Será que ter um corpo de carne é uma exceção? Os espíritos respondem, questão 133. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. Não tem exceção. A encarnação também é um determinismo. Precisamos passar pelos mundos materiais, precisamos passar por esses estágios em que temos um corpo físico que varia entre 45 quilos e... Bom, deixa para lá. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual que preexiste sobrevive a tudo. Se uma arma nuclear destruir completamente o planeta Terra, não se apavore. O mundo espiritual permanece. Permanece. Se o universo físico todos acabar, não afeta o mundo espiritual. Isso é o que está dito na questão 85. Nós estamos dizendo isso aqui para evitar aquele pensamento catastrófico. Aqueles filmes 2012, que adoram explorar a destruição, adoram espalhar o pânico.
E esse seminário de Apocalipse, ele pretende espalhar a esperança, a confiança. O mundo espiritual preexiste e é anterior a tudo. Não se preocupe. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Mundo físico. Tudo que se pode dizer e podeis compreender. Olha. Tudo que se pode dizer e que podeis compreender. Aqui os Espíritos estão dizendo assim, não, tem coisa que não vai dar para falar. Vocês não compreenderiam. É que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Mais ou menos assim. O fluido cósmico é esse oceano. De repente, partes se condensam e formam constelações, galáxias, nebulosas. Condensação do fluido cósmico. Pode um mundo completamente formado desaparecer? E a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O Chico dizia, tudo que eu aprendi na doutrina espírita é que precisamos nos renovar. Deus renova. Assim como nascemos, crescemos, envelhecemos e desencarnamos, os mundos também. A lei de renovação permanente. Tudo se renova para se aperfeiçoar. Tudo se renova para aperfeiçoar. Esse é o objetivo. De modo que a nossa mente tem que focar no aspecto da renovação, do aprimoramento. Do aprimoramento. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Em tese, sim. Eles são independentes. E não obstante, a correlação entre ambos é incessante. Porque reagem incessantemente um sobre o outro. Aqui nós interferimos lá, lá interfere aqui. Correlação. Importante isso. A vida é uma correlação do mundo espiritual e do mundo físico. Por isso André Luiz chamou a sua obra de Evolução em Dois Mundos. Mundo material, mundo espiritual. É dessa correlação que surge o progresso e a evolução dos seres. E por último, questão 130, fica sabendo, os Espíritos têm hora que são firmes, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. A nossa Terra, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas muito antes dela existir, já havia seres que haviam atingido o grau supremo. Supremo. Esse eu vou ficar em silêncio. Sequência de Fibonacci. O número posterior é sempre a soma dos dois anteriores. Esse é o padrão da evolução em espiral. É assim que se formam os caracóis e uma série de formas materiais.
Agora, a razão áurea. O ângulo áureo. É assim, seguindo o ângulo áureo. Que nenhuma flor, nenhuma folha atrapalhe o crescimento da luz. A forma geométrica áurea. Homenagem ao Liandes, que gosta de mel. É perfeito. É perfeito. Tudo isso. Mostrar que há uma perfeição nas formas físicas. Os espíritos puros que trabalharam com Jesus precisaram apresentar um currículo extraordinário. Porque Jesus é exigente, o Criador é exigente. É tudo perfeito. Lei do progresso e lei da destruição. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Questão 780. O progresso completo, ou seja, intelectual e moral, constitui o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente, um passo de cada vez. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, senso moral, pode mesmo acontecer, falta um R, que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Isso não acontece aqui na Terra, né? O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Quando há apenas progresso intelectual, eu tenho um químico trabalhando para produzir cocaína. Eu tenho um físico trabalhando para produzir bomba atômica. Ou armas de destruição em massa. Isso é progresso intelectual. Porque é preciso muita inteligência, muita habilidade, muita arte para construir esses instrumentos. É inteligência, isso é sinal de progresso. O fato de ser usado para o mal revela que falta o senso moral. Esse é o trabalho de Jesus. Aperfeiçoar o nosso senso moral. Nosso senso moral. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Agora nós vamos começar a entrar no Apocalipse. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. De quanto em quanto tempo? Eis a questão. Qual que é o tempo?
Quais são os ciclos? Visando o progresso, como a humanidade caminha em passo de formiga e sem vontade, de tempo em tempos tem uma chacoalhada, seja física, seja moral, e ela dá um salto. São saltos. É sobre isso que vai tratar o livro Apocalipse. Questão 783 de O Livro dos Espíritos. De tempos em tempos. Mas é preciso também entender que a destruição também é uma lei. Destruição das formas. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Os corpos físicos se destroem para se aperfeiçoarem. Porque se não houvesse isso, nós estaríamos com o corpo de um Neandertal até hoje. As formas físicas vão se aprimorando. Mas para haver renovação, destruição. Destruição para nós. Nós encarnados que estamos aqui, imaginamos que está sendo destruído. Mas o mundo espiritual vê isso como transformação, que tem um objetivo: renovação e melhoria. Renovação e melhoria. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, esse processo é típico dos mundos materiais. Quanto mais material o mundo, mais sujeito aos processos de renovação pela destruição. É uma lei. Olha como é que nós vamos abrindo a mente. Tsunami, vulcão, terremoto, movimento das placas, alteração dos continentes, isso é fenômeno natural. O problema é você estar morando lá. Esse é que é o problema. Há um filósofo americano que ele dizia o seguinte: não são as coisas que acontecem com a gente, é a gente que acontece para as coisas. O avião está lá com um problema mecânico, ele vai cair, o problema foi você ter entrado nele. É porque aí entram questões de ordem espiritual. Porque o mundo material tem seu curso de renovação, destruição, alteração. É isso. Com que fim Deus castiga a humanidade? Por meio de flagelos destruidores. Questão 737. Para fazê-la progredir mais depressa. Estão lembrados? De tempos em tempos. Dá um salto. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? E que escadaria? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Para avaliar um resultado, você precisa saber qual era o objetivo. É essa a questão. É essa a questão. Se você está encarando tudo do ponto de vista material, parece não ter sentido. Mas quando nós enxergamos essas realidades do ponto de vista espiritual, tudo está na mais absoluta harmonia e tudo na previdência e providência do Criador.
na revista LBV, numa entrevista dada por Chico Xavier em 5 de janeiro de 1954. Chico repete algo que está no primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele diz assim: muito em breve, isso era 54, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao concerto de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Todas as teologias hoje, todas as religiões, ainda enxergam a Terra como o centro do universo. Deus é um Deus terráqueo, terreno. Ele está preocupado com a salvação de uma pequena população de em torno de 8 bilhões de pessoas. Será? O que nós apresentamos até agora foi uma visão cósmica. Existem aproximadamente no nosso mundo material, segundo a estimação dos cientistas, que com certeza deve estar equivocada, deve ser muito mais de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Sabe como Deus é chamado na Bíblia hebraica? Senhor das Tsevaot. Tsevaot é uma palavra engraçada. Você pode traduzir por exército. Senhor dos exércitos. Mas não é uma tradução boa. Porque Tsevaot também é estrelas. Então, a melhor tradução seria o Senhor das estrelas. Sabe por quê? Porque na linguagem simbólica da Bíblia hebraica, Deus diz para Abraão: olha para o céu, Abraão, você é capaz de contar as estrelas? Ele fala: não, assim será a tua descendência. Coitado. Falava para aquele homem peregrino: olha para as estrelas. Eu vou te conduzir para uma religião cósmica, porque eu sou o Senhor das estrelas. E é por isso que o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército, Tsevaot, que se movimenta sob o comando de um general, vem iluminar, abrir os olhos ao céu, né? Quais estrelas cadentes, Tsevaot de novo. Então, nós estamos aproximando desse momento da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Do amor e da sabedoria. Por isso que a doutrina é tríplice. Filosofia e religião se irmanam na sabedoria. E a religiosidade da doutrina espírita, que no fundo é moral cristã genuína, nos conduz ao amor. Agora, nós vamos tratar de uma questão interessantíssima desse seminário. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, utilizando uma terminologia adequada ao século XX, vai chamar esses seres de co-criadores em plano maior. Então, existe um Criador, que é Deus, e nós co-criamos. Deus dá argila e nós moldamos a argila. Como nós somos pequeninos, somos criadores, co-criadores em plano menor. Mas essas inteligências aqui são co-criadores em plano maior. Em hebraico, chamam eles de Meshá, um ungido, o ungido,
que era um ungido? Era a cerimônia de coroamento de um rei. Derramava-se o óleo sobre a cabeça dele, isso é a unção, é o derramamento do óleo. E o ungido é um Mashiach. Ungido em grego, Christos, é um ungido também. Aquele sobre quem foi derramado o óleo. Por que derramado o óleo? Porque ele foi eleito para governar. Esse é o sentido de Messias e de Cristo. Que Platão vai chamar na República de demiurgo. Demiurgo. Platão dirá assim na República: os mundos têm aqueles que os formaram, são os demiurgos. Terminologias diferentes. O importante não é a terminologia, é a ideia. Mas quem são eles? Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo do próprio Senhor Supremo, as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Se André Luiz não conseguiu descrever, imagina eu. Como que esses Cristos se relacionam com Deus? Eles estão num processo de comunhão com Deus mesmo, Criador. Comunhão. Eles estão num processo de comunhão que nós não podemos descrever. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Olha, nós estamos falando de algo grandioso. Nós estamos falando dos engenheiros, dos arquitetos de Deus, Criador das diretrizes, e eles, em serviço de cocriação em plano maior, se transformam em agentes orientadores da criação excelsa. Eu conheço um deles. Nasceu lá na Galileia. Vocês também conhecem. Todos aqui conhecem. Todos aqui já ouvimos a voz dele. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia hebraica. É um desafio. Sabe o que está dito lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Entenderam? No princípio, bara. Traduziram. Criou. Bará não é criar. Bará é formar, moldar, plasmar. Elohim é Deus no plural. O céu no plural? Mas eu achei que era um Deus só. Não é um Deus só. Você não tá entendendo? Procurando na tradição judaica, a interpretação do primeiro versículo da Bíblia hebraica. O que eles dizem? Encontrei um comentário de um sábio antigo. Ele dizia assim: Deus dispunha de um conselho de anjos, a quem ele consultava para criar. Conselho. Por quê? Porque, na verdade, eles não criam, eles formam. Quem cria é Deus. Deus cria o fluido cósmico. Os co-criadores apenas moldam essa argila e formam uma imensidade de mundos, de galáxias, de nebulosas e de outras coisas que nós nem sabemos que existem.
Revista Espírita de 1868. Revista Espírita. Kardec. Mensagem de Lacordaire, dada em Paris em 1862 a Allan Kardec. Ao lado de Deus. Eu vou ler de novo. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Eu tinha um senhor lá em Belo Horizonte, Leão Zalho, que ele falava assim: a evolução começa a ficar divertida quando você fica espírito puro. Aí que a escada fica boa de subir. É aí que começa mesmo. Nós estamos falando de espíritos que chegaram ao topo da escala do espírito puro. Quando você se transformar em espírito puro, você está no jardim da infância aqui. Chegaram ao topo, que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Você começa a ser iniciado nos desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Pode chamar do que você quiser. A palavra é o menos importante. Tem que entender o processo. Os Messias, Revista Espírita ainda, agora São Luís, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Volta. Antes de você chegar nesse nível aqui, você pode encarnar e falhar. Quando Alcione sai lá de Sírios, o orientador dela fala: você tem certeza que você vai, minha filha? É arriscado. Muitos saem daqui nesse tipo de missão, que é recuperar um coração amado, e não voltam. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. Encontrei os conselhos aqui, da tradição judaica. Admitidos nos conselhos do Altíssimo. É a diretoria de Deus. Eu não consigo, eu já estou começando a sair do planeta. Recebem diretamente sua palavra. Diretamente. Que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Nós recebemos um desse aqui. Nós recebemos um deles. E ele falava com ele: eu e o Pai somos um. Ele contou para a gente isso. E nós não acreditamos. A caminho da luz. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Parece uma poesia esse parágrafo do Emmanuel. Comunidade de espíritos puros. São os Elohims. Esses são os Elohims. É a comunidade de espíritos puros. Estão preparados?
antes do intervalo. Vai haver uma despressurização agora. Agora vai começar. Até agora era aquela entrada, aquela alfacezinha, um tomatinho assim, só para começar. Porque não tem como falar de Apocalipse sem passar por isso. Porque senão a pessoa começa a fazer ideias assim infantis. Agora está começando. Agora está começando. Vocês querem com emoção ou sem emoção? Chega lá em Natal, aquele bug assim, fala, com emoção ou sem emoção? Você fala com emoção. Vamos com emoção. Com emoção. Livro na era do Espírito. Herculano Pires, Francisco Cândido Xavier. Olha o que o Chico diz para o Herculano. Consideramos Jesus Cristo como sendo espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do sistema solar. Ai, meu Deus. Não é possível. Espírito de evolução suprema. Aí o que eu faço? Às vezes eu pego algumas revistas assim que tem piadas. Aí você pega aqueles filmes, Jesus se apaixonando por Maria Madalena, tendo filhos, Jesus caindo na tentação, é piada. E é piada de mau gosto. É piada de mau gosto. É como você dar uma régua de 30 centímetros para uma criança e dizer para ela, mede Curitiba. Nós queremos medir Jesus por nós? Nós queremos avaliar os processos psicológicos de Jesus tomando como medida nós? É possível? Não. É impossível. Por isso, sempre considerei perigosa essas abordagens. Não, naquela passagem do Evangelho, Jesus sentiu isso. Ai, como é que você sabe? Como que você sabe? Um espírito inferior penetrar no psiquismo, no sentimento de um superior, eu nunca vi isso. Eu já vi o contrário. Nós estamos falando do espírito de evolução suprema em comparação conosco na Terra. Suprema. Mas, o Chico diz assim, acho formidável o que o professor Herculano Pires disse. Ele falou sobre Demiurgo, lá Platão, os formadores dos mundos. Quer dizer que Jesus seria o Demiurgo da Terra. E o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo da mais alta potência construtora. Daqui a pouco cai a máscara. Para você colocar o oxigênio. A comunidade de espíritos puros que regem o sistema solar tem um Cristo que a coordena e não é Jesus. É isso que o Chico está dizendo. É um espírito de mais alta potência construtora. É isso que ele está dizendo. Vai ficar mais complicado ainda. Governador do orbe e os grandes instrutores. Os espíritos como Buda, Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores. Eu coloquei em letra maiúscula, porque isso aqui é uma terminologia que o Chico vai utilizar em vários livros. Os grandes instrutores da humanidade. Buda, Zoroastro, Moisés, ou se você for para a Índia, para a Grécia,
eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos. Né? Serão ministros do Cristo. Ministros do Cristo. Então, Jesus tem o seu ministério. Esses aqui são os ministros de Jesus, ou grandes instrutores da humanidade. Ele vai dizer ainda, nesse livro, na Era do Espírito, os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança, com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. Então, fica tranquilo. O Cristo da Terra está cuidando dela. Ele tem uma equipe de ministros, e nós vamos ver aqui. Cada ministro tem também a sua equipe. Que é algo interessante. É a estrutura de nosso lar. Governador, 72 ministros, divididos em 6 ministérios, que 6 é o número do homem na Bíblia hebraica. É o símbolo do homem. Tanto que o homem foi criado no 6º dia. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Jesus Cristo, como governador de... Aqui uma outra entrevista, esse aqui é a entrevista que ele deu na LBV em 5 de janeiro de 54. Não tem nada a ver com o livro Na Era do Espírito. E ele vai usar a mesma terminologia que Emmanuel está ditando para ele. Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. E subordinados a estes ministros, conta ele com uma assembleia de múltiplos instrutores de variadas condições que lhe obedecem às ordens e às instruções numa esfera cuja evolução, de momento, escapa à nossa possibilidade de apreciação. Então, tem um ministro da genética, tem um ministro da fauna, da flora, das questões climáticas, e tem um ministro das questões sociológicas, nós sabemos quem ele é, Hillel. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus vem com Hillel, responsável pelas questões sociológicas do mundo, e fala para ele, Hillel, o que está acontecendo? Senhor, eles estão brigando, mas pelo menos está tendo uma interação. Hillel, conversa direito. O que está acontecendo? Está difícil. Está difícil, mestre. Está difícil aqui. Por isso que eu te escolhi. Qual é o lugar aqui, Hillel, em que é possível ver o cruzeiro? Não o cruzeiro do oeste, o cruzeiro do sul. Ele fala, vou te encaminhar para lá, mestre. Acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia? Não, não é isso. Jesus está sempre fazendo pergunta, procurando o desenvolvimento. Porque Hillel, ao ser ministro de Jesus, também está em aprendizado evolutivo. Se Jesus chegar para ele e der todas as respostas, não tem crescimento para o Hillel. Então Jesus começa a indagar. Hillel, cruzeiro, uma cruz, um lugar que dá para ver. Isso faz te lembrar? Captei, mestre. Captei a vossa mensagem. Vamos lá. Aí ele foi. Aí Jesus olha e fala, Hillel, ninguém chegou aqui, meu filho. Nem descobriram esse lugar ainda. Hillel, você irá nascer em Portugal e fundar uma escola para ensinar as pessoas a navegarem, para elas chegarem aqui. Está vendo o que é trabalhar para Jesus?
Como disse Teresa de Ávila, ela estava caminhando, veio uma chuva, ela caiu no rio e começou a se afogar. Jesus, me salva! Jesus se materializa, dá a mão para ela e tira. E fala, está vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? Ela fala, por isso que você tem tão poucos, mestre. Por isso que você tem tão poucos amigos. Então teve que nascer Dom Henrique de Sagres e desenvolver a navegação. O cuidado de Jesus. O cuidado de Jesus está sempre fazendo inspeção, está sempre verificando, está sempre cuidando. Alguém vela por nós. Se você esquecer tudo que você ouviu nesse seminário hoje, lembra de alguma coisa? Só lembra disso. O Cristo vela por nós. Está tudo na mais absoluta ordem. É o que vai dizer o extraordinário codificador da doutrina espírita. Ele diz assim, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que o suponhamos, mesmo uma minhoca, que de algum modo não esteja saturado dele. Achamo-nos assim, constantemente em presença da divindade. Capítulo 2, item 24, do livro A Gênese. Se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Aqui no capítulo 3, item 15, quando Kardec vai falar do instinto, que ele diz que o instinto é a inteligência do próprio Deus conduzindo os seus seres que ainda não têm livre-arbítrio. É por isso que a abelha sabe exatamente o que tem que fazer. É por isso que o João de Barros sabe exatamente como constrói a casa. Já está sendo treinado. É por isso que as aves sabem exatamente o momento que tem que migrar. É a condução da providência divina através do instinto. É isso que Kardec vai dizer. Capítulo 3 do item 15 do livro A Gênese. Compensa ler isso. Em última análise, essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recurso tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Claro. Então, nos reinos inferiores, o determinismo divino é absoluto, a condução é absoluta, como é com a criança. Uma criancinha de 2 anos, nós conduzindo. Começa a crescer. Quando as mães falam assim, meu filhinho, aí entra aquele marmanjão de 19, aí já não dá mais, aí ele já tem que caminhar. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Do que no homem. No homem, o Criador dá a maior prova de humildade. Porque ele fica ao nosso lado e permite que nós façamos escolhas. Mesmo sabendo das desastrosas escolhas que nós fazemos. O instinto maternal, o mais nobre de todos, fica realçado e enobrecido. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Por isso Chico dizia, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Porque através da mãe, Deus cuida dos seus filhos. Está na Gênese. Agora, podemos dar um intervalo?
agora começando a entrar nos ciclos. De tempos em tempos, Deus atua de forma impactante para que a humanidade dê um salto. Mas antes eu quero fazer uma advertência. Ciclo é o movimento de rotação de um corpo celeste em torno de outro. A rotação da Terra em torno do Sol dá o que nós chamamos de ano. Nós chamamos de ano. A rotação da Lua em torno da Terra dá o que nós chamamos de mês. Não tem jeito de medir um ciclo por outro. Sempre dá impreciso. Sempre, sempre, sempre. A maioria dos nossos calendários são calendários lunisolares. É uma mistura da rotação da Lua em torno da Terra e da rotação da Terra em torno do Sol. Como não tem como você medir um ciclo pelo outro, qual o jeito de você ter precisão absoluta? Você ficar acompanhando a Terra enquanto ela se movimenta em torno do Sol, de fora. Então você tem que ter uma nave espacial e ir movimentando com a Terra. Nós vamos dar dados cronológicos aqui, mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra, porque nós estamos medindo um ciclo pelo outro. Não vai dar exato. Então, esse acontecimento dura tantos anos. Como é que eu meço o movimento de rotação do sistema solar em torno da constelação de Hércules por ano, sendo que ano é a rotação da Terra em torno do Sol? Como é que mede isso? Não tem como medir. São dados aproximados. Dados aproximados. O que já nos advertiu Jesus. Daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só meu Pai. Porque os ciclos vão se ampliando e nós vamos perdendo referência. Vamos perdendo referência. Então aqui é preciso ter só esse cuidado. São medidas aproximadas. Mas o segredo aqui é que tudo é cíclico. Cíclico. Primavera, verão, outono, inverno. As fases da lua. Tudo na vida é ciclo, do ponto de vista de tempo. São ciclos. Ciclos. Então, feitas essas observações, porque nós já tivemos ocasiões em que as pessoas ficaram fazendo conta matemática. Você errou aqui por 0,0013. Não tem como. É preciso entender essa limitação do processo de medição. Então, aqui a gente vai vendo esses ciclos todos, né? E vamos entrar agora. Aragô. Nós tiramos essa informação aqui do livro da Federação Espírita do Paraná, escrito pela Malena, em que ela trabalha cada vulto da codificação, e esse é um vulto extraordinário. Esse homem foi físico, astrônomo, nasceu em 1786, na França, publicou obras em 13 volumes, e, além disso, ele ocupou cargos de deputado, ministro da Marinha e ministro da Guerra. Um homem engajado politicamente, uma grande inteligência. Uma grande inteligência. E na Revista Espírita, conta de quem que ele é. Ele é a encarnação de quem? Eu não vou contar. Podcast com Henrique Baldovino, nós vamos dizer quem é. Bom, o que esse homem diz no livro A Gênese? Agora vamos começar. Cada corpo celeste, Lua, Terra, Marte, Vênus, Sol, etc., 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 Via Láctea, cada corpo celeste, além das leis simples, né, que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., isso é o simples. Isso é o que todo mortal sabe.
Primavera, verão, outono e inverno. Dia, noite. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que é cíclico. Por exemplo, agora nós estamos no verão em Curitiba, né? Todo mundo sabe, porque isso fere os nossos sentidos físicos. O que o Aragô está dizendo aqui? Transcenda. Transcenda. Não existe um princípio de simetria na lei divina? Então começa a usar a lei raciocinada. Quando Jesus conversa com o centurião de Cafarnaum, ele fala assim: Senhor, tem um servo doente em minha casa. Jesus fala: eu irei e lhe darei saúde. Ele fala: mestre, não precisa não. Não precisa só ir lá em casa. Eu sou centurião. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo para o soldado assim: soldado, sim senhor, vá em tal lugar e cumpra essa missão. O soldado vai. Basta dar a ordem aí que alguém vai lá. Isso é fé raciocinada. Você usa o que você conhece para sondar o que você desconhece. Isso é fé raciocinada. Aplicando o princípio da unidade, o princípio da simetria. Se existem ciclos da vida, se existem ciclos dia e noite e as estações do ano, existem outros. Os corpos celestes sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Então, para a Terra girar em torno do Sol, em torno de 365 dias. É 365, alguma coisa. E para a Via Láctea girar em torno de um centro que ela gira em torno, quanto que demora? Não sei. Milhares de séculos. Mas é um ciclo. É um ciclo. Para o nosso sistema solar girar em torno da constelação de Hércules, que é o fenômeno chamado ápex solar. O nosso sistema ele se desloca em direção a um centro. O sistema solar como um todo. Então está todo mundo girando em torno do Sol, mas o próprio Sol está se movimentando. Ele se movimenta em direção à constelação de Hércules, junto com outros sistemas solares. Gira em torno de alguma estrela. Quanto tempo demora isso? Essa nós sabemos. Aguardem. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade pode constatar. Lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, lua nova. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Periodicidade. Periodicidade, porque ciclo é periodicidade, é repetição. Mas como é que você vai verificar a periodicidade de um ciclo que dura milhares de séculos? Se a gente vive aí entre 70 e 100 e poucos. Como é que verifica isso? É isso que ele está dizendo. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças. Muita calma nessa hora. Concentração. Há ciclos astronômicos que regem as sucessões das raças no planeta Terra. É isso que esse gigante está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer mais. Num mesmo sistema planetário, no caso, por exemplo, sistema solar, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros. Ou seja, o sistema solar reage sobre outro sistema, que reage sobre outro sistema, que reage sobre outro sistema.
Então, o sistema solar ele tem uma família de sóis, da qual nós fazemos parte. A nossa família é chamada constelação de Hércules. Nós veremos aqui. É a nossa família. Família de sistemas solares. E esses sistemas solares reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Olha, gente. Existe o trava-língua, esse aqui é o trava-cérebro. Esse aqui é trava-cérebro. Uma família de sistema solar, porque o que acontece? A Terra no movimento de translação, não tem um momento que ela está mais próxima do Sol? O nosso sistema solar vai ter momentos em que ele vai estar mais próximo de outros sistemas. E vai ter momento que ele vai estar mais distante. Quando está mais próximo, tem gente que pula o vagão. Tem gente que pula o vagão. Tudo harmônico, não tem mágica. Porque alguns imaginavam que viam um planeta com uma mochila nas costas, ia entrar no sistema. Vem cá, gente, os degradados, por favor. Uma harmonia. Essas aproximações e afastamentos são ciclos, porque elas ocorrem incessantemente. É como um balão que enche e esvazia, que enche e que esvazia. É um pulsar. É uma batida do coração. É uma batida. O que Aragô está dizendo? Eclesiastes. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Onde você está? Debaixo do sol? Há um tempo determinado para cada coisa. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há um tempo. Qual é o relógio? É um relógio suíço? Não. É o relógio cósmico. Os espíritos ligados à música vão dizer na Revista Espírita que esses movimentos geram notas musicais. E que isso também gera uma sinfonia celeste. Mas eu não vou nem entrar nisso, que aí já é demais. Isso aqui tem som. Então tem hora que está um movimento, daqui a pouco começa tan, 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 né? A hora da mudança. Aproximação, afastamento, são ciclos. Ele vai dizer assim: vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sobre a influência daquelas de que se aproxima. Meu Deus. Então, nebulosas giram em torno de uma maior e tem uma aproximação. Bom. Assim, aí ele resume. As nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas solares reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente, até o átomo. Ou como os poetas podem ver na escuridão, dizia o poeta inglês: arranca uma rosa e você tocará uma estrela. Porque está tudo em conexão. Está tudo conectado. E aí, olha o que ele vai dizer. Essa efervescência social, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo. Hoje, está todo mundo agitado.
Está todo mundo correndo. Parece que o tempo passando mais rápido. Uma efervescência, um desejo de mudança. Todo mundo querendo mudança. Uma aspiração indefinida por algo melhor. Uma necessidade de mudança. Traduz-se por uma agitação surda. Todo mundo inquieto. Depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede-o bem, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Tudo se encadeia. O chamado renascimento grego, Sócrates, os grandes. Depois, Renascimento, Revolução Francesa, efervescência. São as mudanças. Começa a caminhar lento, de repente vem aquela efervescência e dá um salto. Vem, isso tudo é cíclico. Nós estamos falando de uma lei. Quem está dizendo isso? Capítulo 8º. Não, desculpa. Capítulo 18, item 8 do livro, A Gênese de Kardec. Está lá. Bom. Capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna. Vocês se recordam quando se materializa na cidade de nosso lar um espírito chamado Asclépios? Ele se materializa em nosso lar. Pouca evolução. Coisa simples. Começam a fazer pergunta para ele. O que ele faz? Ele está com um pergaminho na mão. A pessoa pergunta uma coisa, ele abre um pergaminho e cita um versículo do Evangelho. Deu uma vontade de ter esse pergaminho. Saber qual o texto que ele está usando. Versículo do Evangelho. Materializado em nosso lar. O André Luiz fica tão impressionado com isso que ele pergunta para o benfeitor. E o benfeitor responde para ele: acreditamos que o nosso visitante sublime, Asclépios, suspira, deseja, por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, em Júpiter e Saturno, existem comunidades gloriosas de espíritos. E lá tem alguns representantes da Terra. Asclépios é um deles. Ele suspira por integrar-se, ele não está lá ainda. Ele quer chegar. Os componentes dessas, ou seja, quem vive em Júpiter e Saturno, nessas comunidades gloriosas, o que eles querem? Esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Então, quem está lá fala assim: eu estou assim, tem um condomínio lá no sol. Condomínio a caminho da luz. E nós estamos assim, esperando, ansiosos, até eu fazer por merecer habitar naquela comunidade solar. Naturalmente, comunidades que auxiliam os cristos que dirigem o sistema. Entre essas últimas, quem mora lá? Entre os que moram lá, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Então, lá no centro dessa constelação de Hércules, tem uma comunidade solar, e os que estão aqui no sol estão, tem um condomínio lá. É tão maravilhoso. Os que orientam o nosso grupo de estrelas
os que orientam os sóis aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxio em que nos movimentamos. Então, esses que estão na Hércules estão falando assim, tem um condomínio no centro da Via Láctea, é tudo de bom. Quero ir para lá. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Vocês desanimaram? Por quê? Nós temos a eternidade, você vai ficar fazendo o quê? Como é que você pretende gastar a sua eternidade? Tem que ter um objetivo infinito. Infinito. Dá uma sensação de pequenez, né? Uma sensação de pequenez. Agora é o Chico no livro Na Era do Espírito. O que é que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou, mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou, Chico, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Não, mas explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e abriu-se um painel diante dele. Apareceu então a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Se enganou. É Hércules. Está no Obreiros da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente. Nossa, eu tomar um café. Até eu agora, fiquei assim meio tonto. Um pãozinho de queijo, um queijo Minas. E Deus para lá disso tudo. Para lá disso tudo. Agora. Agora nós temos condição, ou condições, de penetrar no Apocalipse. De posse desses conhecimentos fundamentais. Até agora, eu vim apresentando as peças do Lego. As pecinhas. Uma amarelinha, outra verde, outra vermelha. Agora é o momento de nós começarmos a montar as figuras. Por isso que Kardec dizia que o Espiritismo é a chave, muitos pontos do Evangelho e da Bíblia são ininteligíveis, alguns parecendo até disparatados.
por falta da chave que nos faculta a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo, como já compreenderam alguns e como todos compreenderão um dia. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. A chave. Vamos abrir a porta? Pode abrir? Então vamos.